Feira Brasileira do Varejo, este é o FBVcast, trazendo os principais insights do palco aqui para ti. E eu estou com ele, o Lari, que saiu agora mesmo do palco e solucionou a fome de todo mundo, a fome da venda. Tudo bem? Seja bem-vindo ao FBVcast. Muito obrigado pelo convite, está sendo um prazer incrível poder fazer parte disso. Que bom. Então, qual o principal insight que tu traz lá da tua palestra para dividir com o pessoal aqui conosco? Acredito que a maior lição que a gente pode trazer da palestra Fome de Vender é entender que o vendedor, assim como qualquer outro profissional, ele não vai fazer tudo aquilo que quer. Ele tem que fazer o que precisa ser feito. Eu sempre digo que quem faz aquilo que quer é adolescente rico e mimado. Adulto faz o que precisa ser feito. Isso faz com que a gente olhe para o processo comercial muito mais como uma engenharia do que como uma arte ou do que como até mesmo uma ciência. É um processo que, quando você coloca em prática no momento certo, os resultados acontecem. Então, eu sempre trago isso para que as pessoas tenham percepção de que vender é como qualquer outra profissão no mundo. É como médico, advogado, engenheiro, exige que siga um processo. E aí eu te pergunto, vendas hoje, ser vendedor, é como antigamente que não sabe o que vai fazer, vira vendedor? Ainda é um pouco assim, tá? É mesmo? A gente geralmente olha para, principalmente quando vai contratar, e eu tenho empresas de recrutamento e seleção, as pessoas costumam dizer assim, coloca o meu primo que está encostado ali em casa e não está fazendo nada, pode até para ser vendedor. Então, vendedor ainda é visto como um subemprego, mas com acesso à quantidade de informações que a gente tem e o posicionamento de muitos estrategistas, muitos empresários, muitas empresas grandes se posicionando como vendedor, isso tem mudado. Mas a realidade ela é diferente, sim, de 15, 20 anos atrás, quando eu comecei. E nesse momento, como a inteligência artificial ela vem para ajudar, porque substituir a venda ela não vai. Eu costumo dizer que ela vai substituir, já está substituindo alguns vendedores. Qual é o vendedor que está sendo substituído? É aquele que só faz o que o cliente pede. Então, se eu peço uma informação no WhatsApp pedindo o preço de um produto e o vendedor envia um PDF para esse cliente, esse cara vai ser substituído, já está sendo. Conheço diversas operações que estão substituindo para uma venda transacional. Então, o cara que faz uma venda transacional, que é aquilo somente que o cliente pede, ele sem dúvida vai ser substituído. Agora, o vendedor profissional, que é aquele que faz o que nenhuma inteligência artificial faz, que se relaciona, que entende, faz levantamento de necessidade, que faz aquilo que o cliente precisa, não o que ele quer, esse nunca será substituído. E aí ela vem auxiliando, tem também uma forma de auxiliar o vendedor, ser um braço direito para ele de alguma forma? Sem dúvida, eu acredito que a inteligência artificial é como se fosse um super estagiário. Por exemplo, quando eu comecei na área comercial, eu fazia PAP. Eu ia para a rua com papel, caneta e prancheta e tinha que abordar as pessoas na rua. Hoje você utiliza inteligência artificial que em 5 minutos tu consegue puxar uma lista dentro do teu perfil de cliente ideal com 1000 possibilidades, com 1000 cadastros, o que há 20 anos atrás era impossível. Então ela veio para agilizar as etapas que são mais braçais. A venda ela passa a ser um processo muito mais de inteligência comercial do que de mero esforço como era antes, né? E as vendas, por exemplo, eu sou do tempo que eu fiz o curso de vendas do Senac, aprendi todo aquele processo da venda, dos passos da venda. Isso ainda hoje tem, não tem? Como é que está essa evolução do processo de venda? A forma de comprar, ela mudou. Então a forma de vender também precisa mudar, principalmente com os canais digitais. Então a estrutura comercial ela vem sofrendo adaptações de acordo com os canais, mas a raiz ela permanece a mesma. É o cliente que tem um problema, ele busca por uma necessidade, eu enquanto vendedor tenho que entender se a minha solução atende a necessidade dele e propõe aquilo da melhor maneira possível. A raiz é essa. A forma de executar mudou sem dúvida, ela vai variar de acordo com o canal. E hoje em dia, a rede social, né, que a gente esquece às vezes que é a maior do Brasil, acaba passando pelo WhatsApp. Sim. E tu vê hoje que temos uma deficiência do vendedor saber operar esse canal, Sim. porque muitas vezes tem esse detalhe, né? O cara tá na venda no balcão, atendendo no mundo físico, tem que vir para o mundo digital e acaba que ali, isso aqui tá me atrapalhando. Como é que tu vê que as empresas e os vendedores têm que ter um olhar novo para esse novo processo? O WhatsApp, no Brasil, o Brasil é o segundo país no mundo que mais utiliza o WhatsApp como ferramenta. Inevitavelmente, os negócios também utilizam. Eu costumo dizer que o WhatsApp, ou como qualquer outra rede social, para quem atende ao público, é uma extensão da nossa vida social. Então, por exemplo, se eu entro em uma loja e eu peço uma informação e o vendedor leva 5 minutos para me responder essa informação, o que eu vou fazer? Vou virar de costas e vou embora daquela loja. No WhatsApp é a mesma coisa, então é importante ter o processo de velocidade de atendimento. Mas se perdeu muito a humanidade.
Existem inteligências artificiais e robôs fazendo atendimento muito mais humano do que o próprio ser humano. Porque a comunicação, ela é um processo mais complexo dentro do WhatsApp. 7% da nossa comunicação completa envolve as palavras, e é basicamente o recurso que um vendedor utiliza no WhatsApp. Então, a grande parte da comunicação, que é a linguagem corporal e a inflexão vocal, não é utilizada. Então, os recursos que a gente tem para isso, utilizar o emoji para dar um formato para aquela palavra, utilizar o áudio, gravar vídeo, tudo isso são recursos que vão melhorando a nossa comunicação. Mas, sem dúvida nenhuma, o vendedor brasileiro, em sua grande maioria, ele não trata o WhatsApp como uma ferramenta de venda. Ele trata como uma ferramenta apenas de contato e aquilo que eu falei. Se ele só pegar um PDF e enviar uma proposta para o cliente, a gente não precisa desse vendedor, porque uma inteligência artificial faz isso. Pois é, o encantamento da venda aí já faz toda a diferença no Sim. momento que a gente fala de encantamento, de verdade e também de experiência dentro do varejo, né? Sim, existem pesquisas que dizem que 72% dos clientes de varejo no Brasil pagariam até 20% a mais pela garantia de um bom atendimento. E 92% das pessoas já deixaram de comprar por um mau atendimento. Então pensa comigo, o cara saiu da casa dele, entrou numa loja com o dinheiro no bolso para comprar. O vendedor, além de não vender, ele conseguiu a proeza de desvender. Eu nem sei se existe essa palavra, né? Desvender. Mas, sem dúvida nenhuma, o processo de atendimento ele é o principal fator de decisão entre compra ou não. Pode ser a melhor empresa do mundo, o melhor produto do mundo. A primeira coisa que o cliente compra é o vendedor. E aí voltamos, beleza, preciso de um vendedor, precisa ser bom e tudo mais. Eu que estou na empresa precisando de um bom vendedor, como acho isso? Existem algumas escolhas que a gente precisa fazer. Eu acho que o principal é o alinhamento de expectativa. Eu digo que um vendedor não dá certo em qualquer negócio, geralmente por 3 motivos. Primeiro, é por falha no processo de recrutamento e seleção. Às vezes a gente quer pessoas que tenham características que são características que não se aplicam no meu negócio. As empresas elas atuam de maneira diferente. Então, geralmente, o que um empreendedor faz? Eu vou contratar o Laíri porque ele já vende em outra empresa e ele vai vender bem na minha. O que fez ele dar certo em um negócio, não necessariamente vai fazer ele dar certo no meu negócio. Então, ali já tem uma quebra de expectativa. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, existe falha na integração. A pessoa pode ter 30 anos de experiência. Chegou numa empresa nova, chegou numa loja nova, ele é novato. Então, ele precisa passar por integração. E, por último, a falha no acompanhamento, na gestão. Ele fica solto porque o empreendedor geralmente acha que aquele vendedor é o salvador da pátria e ele vai chegar para resolver os problemas. E não é assim que funciona. Então, se eu pudesse dar uma dica, ano passado a minha empresa contratou mais de 500 vendedores. É que você precisa escolher características que você pode desenvolver. O vendedor pronto não existe. O cara que já está pronto, ele não está disponível no mercado. Ou ele já está atuando numa empresa, ou ele é dono do próprio negócio dele. Então, eu peço para olhar para as características que você pode desenvolver. Bom, o meu negócio é mais relacional, eu preciso de alguém que pelo menos tenha uma boa comunicação. Mas eu posso desenvolver marketing pessoal. Eu vejo empresas tirando candidatos de processo seletivo porque, mas olha só, o marketing pessoal dele não se adequa da minha empresa. Mas em uma reunião tu resolve o marketing pessoal. A comunicação não, você vai levar anos. Então é saber quais são as batalhas que tu quer travar e fazer as escolhas para alinhar as expectativas. E pra gente finalizar, qual dica que tu deixa que é importante pro cara aí que tá querendo realmente bombar nas suas vendas e realmente matar a fome da venda? É estudar. Existe um dado da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento que diz que a área comercial é a que menos recebe investimento em treinamento no país. Em média, um vendedor ele treina 8 horas por ano. Imagina só, durante um ano inteiro, para exercer todas as atividades que tu exerce todos os dias, treinar 8 horas por ano, nunca vai ser suficiente. Então, quanto mais você estuda, maior o teu acervo de informação. Quanto mais informação tu tem, mais autoridade tu passa para o teu cliente. Toda relação de venda é uma relação de confiança. E eu confio em pessoas que têm mais informações do que eu. Então, quanto mais você estudar, mais fácil vai ser a venda, maior qualidade você vai ter de atendimento e é a única coisa que você leva para o resto da vida, né? Que é o conhecimento. Então, eu indicaria estudar. Verdade. Meu querido, muito obrigado pela tua presença aqui na Feira Brasileira do Varejo, dividir esse conhecimento, essas provocações muito legais com todo mundo. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Muito obrigado. Este é o FBVcast.